Queridos, abra sua Bíblia no texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Deixe aberto aí a sua Bíblia. O tema dessa ministração de hoje é Viva o propósito. Esteja pronto para servir. Na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos também sobre propósito, mas dando ênfase em liderar a si mesmo. Porque para que nós vivamos o propósito que Deus tem para a vida da gente, nós precisamos liderar a nossa vida. Nós só podemos liderar outras pessoas, a gente só pode liderar um ministério, a gente só pode se lançar para outras atividades a partir do momento que a gente consegue organizar a nossa vida. E nessa ministração desse dia, nós falamos que nós precisamos liderar a nossa vida, primeiro, a nossa vida em relação a Deus, através de um tempo com Deus, de intimidade com Deus, de separar momento com Deus. Nós não podemos achar que escutar uma música apenas, que ir falando com Deus ao meio do caminho, no seu deslocamento, isso não está errado, isso é bênção. Mas eu preciso separar um tempo para ter intimidade com Deus, para ter relacionamento com Deus. Então eu tenho que primeiro liderar a minha vida nesse aspecto. O segundo ponto que nós precisamos liderar a nossa vida, que nós falamos nesse dia, foi a nossa vida em relação a nós mesmos. Precisamos exercer a disciplina, ter o nosso horário de levantar, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar dos meus olhos, o que eu enxergo, o que eu ouço, o que eu leio, o que eu assisto. Isso está me edificando? Quando foi que eu fiz o meu último check-up? O que é que eu estou me alimentando? Então eu preciso organizar a minha vida, liderar a minha vida em relação a mim mesmo. E terceiro, liderar a minha vida em relação ao outro. Quem estava aqui no dia, acho que lembra aí. Liderar a minha vida em relação ao meu irmão. De que forma? Eu posso mudar os outros? Sim ou não? Não posso mudar o outro. Mas eu posso decidir de que forma eu vou reagir em relação ao que chega até mim. Então, a partir do momento que eu lidero essas três áreas, Deus, minha vida em relação a Deus, minha vida em relação a mim mesmo e minha vida em relação ao outro, aí eu me lanço para as próximas fases. E é dentro dessa compreensão, desse entendimento, que nós vamos falar de propósito, mais especificamente usando o serviço, porque o propósito do ser humano é glorificar a Deus, amém? O propósito da nossa vida é glorificar a Deus, em tudo que fizermos. E Deus nos dá uma ferramenta abençoada, chamada serviço. Recapitulando, o que é propósito? Propósito é uma intenção, é um projeto, é um desígnio, é buscar por algo. O ano terminou de 2023, começou 2024 e nós enchemos os nossos corações de expectativas, verdade ou não? Você foi lá, se matriculou naquela academia que há tanto tempo estava faltando a sua presença lá, sim ou não? Não, agora eu vou começar a ler livros. A pastora Tamires abriu ali a livraria Luz e Papel e agora eu não tenho mais desculpa para não comprar livros. Então vou ler um livro a cada mês. Enchemos os nossos corações de expectativas, de projetos. Você tem ido à academia? Você colocou aquela dieta e diz, não, a dieta esse ano vai sair do papel. Está saindo?
Precisa me responder não, gente. Mas o que é interessante no propósito é isso. Quando você coloca um propósito, significa que você quer alcançar esse propósito. Agora, não significa que vai ser fácil, verdade ou não? Ninguém, querido, que entra numa guerra, que entra numa batalha, fica sem cicatrizes. Sempre nós vamos olhar e nós vamos encontrar, se nós estivermos lutando, se nós estivermos nos lançando, se nós estivermos crendo que eu vou alcançar o que eu tenho planejado, querido, vai ter percalços, vai ter marcas. Você vai olhar e vai dizer aqui, essa daqui foi daquele dia, mas eu consegui. Usain Bolt treinou durante 4 anos para conseguir bater o recorde mundial. Você já pensou o que é isso? Você treinar durante 4 anos, todo dia, o dia todo. Mas ele tinha um propósito. E o propósito dele era quebrar o recorde mundial. E contra todas as expectativas. Mas ele tinha um propósito. Ele não tinha altura para ser velocista. Ele não tinha massa muscular suficiente, segundo o que os livros de treinamento desportivo dizia que a pessoa para ser velocista tinha que ter, mas ele tinha um sonho de ser o velocista. Queriam que ele fosse fundista, meio fundista, mas ele queria ser velocista. Ele disse, não, vai para os 800. Ele disse, não, mas eu quero correr 100. Eu quero ser um velocista. E ele foi, treinou, pagou o preço, sofreu, abdicou de muitas coisas, mas ele chegou lá, porque ele tinha um propósito. E, queridos, para nós aqui nessa noite, nós queremos trazer à luz da palavra a vida, o propósito da nossa existência a partir do serviço, a partir de servir ao reino de Deus. Amém? Então, olhe lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ele é o nosso texto base. E lá diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Vamos ler novamente esse texto. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, diga liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Pai, porque a Tua palavra ela se renova toda manhã. Pai, aqui tem um esboço. Nós apresentamos, Pai, esse esboço, Deus, mas que o Teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade de falar aos nossos corações, de que seja uma palavra rema, de que ela possa atingir os nossos corações da forma que o Senhor quer. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que está na palavra do Senhor é para o nosso ensino. A Bíblia diz que nós somos seres humanos criados à imagem de Deus, com um propósito de permanecer em um relacionamento de amor. Mas esse relacionamento de amor, ele é um relacionamento meu com Deus, mas esse relacionamento de amor, ele precisa ser meu com você. Amém? Olha para o teu irmão e diz para ele assim: nós precisamos ter um relacionamento de amor com Deus e uns com os outros.
Queridos, nós não somos apenas indivíduos com o controle do próprio destino, ou que somos influenciados pelo ambiente onde nós estamos inseridos. Nós precisamos entender que se você tem o teu trabalho, se eu tenho minha família, se nós estamos inseridos em um ambiente, nós estamos lá para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembra, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Em qualquer área que eu esteja, tudo que eu estou fazendo, o nome do Senhor precisa ser glorificado. A roupa que eu visto, tudo que eu faço precisa ser para a glória de Deus. Amém? E se nós muitas das vezes olhamos e a gente está vendo, né, um movimento no país e no mundo falando muito do individual, de que você pode, de que eu posso, de que existe uma força interior, que é só falar palavras positivas e tudo, que as coisas elas vão acontecer, que as coisas vão mudar. Querido, o que vai mudar é o nível de relacionamento que eu tenho com Deus, a minha sensibilidade à voz do Espírito Santo é que vai fazer toda a diferença, é que vai fazer com que nós avancemos de nível. Amém? Porque, queridos, tem coisas que nós não controlamos. Tem coisas que nós não controlamos. A única coisa que nós controlamos é o quanto de dedicação nós colocamos no processo. Diga comigo, a única coisa que eu controlo é o quanto de dedicação eu coloco no processo. Existiu um evangelista na China chamado Hudson Taylor, e ele evangelizou a China lá, fez um trabalho na China muito bonito, durante 51 anos. Ele passou 51 anos evangelizando na China. E ele dizia o seguinte, tinha uma frase muito forte dele, que ele dizia assim, que o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, durante o processo, é mais importante do que o resultado final. É mais importante do que aquela bênção que nós estamos buscando. Eu quero tal coisa. Mas o que Deus vai fazer até chegar lá, não se compara com a bênção que você vai receber. Porque é no processo que nós vamos sendo forjados. É no processo que a prensa começa a apertar. Como o pastor Henrique ministrou no domingo passado, é no calor do fogo, né, que vai tirando as impurezas do ouro. E quando as impurezas saem, o ouro fica maleável. E para que ele ganhe resistência, é preciso adicionar outros metais. Ou seja, quanto mais puro o ouro, quanto mais calor ele recebe, mais puro ele vai ficar. E quanto mais puro ele está, mais fácil de manusear. Pastor, e o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Que nós precisamos nos dedicar no processo. Porque o que eu vou dedicar, o quanto de esforço eu vou colocar nesse processo, não depende do pastor Ivan, não depende do irmão Marcelinho. O quanto de disposição, de esforço eu vou colocar no processo só depende de mim, querido. Então, se você precisa ir lá para a sua academia, depende de quem? Acordar no horário para ir, organizar a agenda, preparar tudo, organizar a vida com Deus, separar o momento de devocional, depende de quem? Do líder do GC? O líder do GC motiva, incentiva, mas depende de nós. Então anote isso, querido, a única coisa que nós controlamos é o quanto de dedicação nós colocamos no processo. Muitas pessoas fazem uma ideia errada sobre o propósito, sobre o seu chamado. E às vezes ela olha, por exemplo, para os pastores e acha que o chamado é só para os pastores, que é só para o líder de GC, que é só para o líder de ministério. Não, querido, não. O chamado é para todos
nós. Diga, o chamado é para todos nós. Alguns pensam, né, que missionário, levar a palavra, evangelizar, é para quem é comissionado, é para quem é vocacionado. Essa palavra o pessoal nem está mais usando hoje, né, vocacionado. Desse eu perguntei para um jovem aí, que eu vejo ele muito envolvido, eu perguntei, cara, tu já parou para pensar, você pode ser um vocacionado? Ele olhou para mim e disse, pastor, o que é isso? Então, queridos, precisamos entender que o chamado para servir não é só da pastora Meire, não é só do pastor Adilson, não é só do presbitério. Não, isso aí é para o líder do GC. Não, mas o encontro é a pastora Fabiana e o pastor Antônio. Não, querido, é para todos nós. Cada um dentro da sua área, dentro do talento, das habilidades que o Senhor confiou a você. Deus não te entregou essa capacidade simplesmente por entregar. Você tem essa capacidade, Deus te dotou disso para que a glória dele se manifeste por meio da tua vida. Não é para enfeite, é para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então nós fomos chamados, querido, para a liberdade. Ele vai dizer assim, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então às vezes nós usamos a liberdade para fazer aquilo que a nossa carne quer. E nós precisamos entender que não é dessa forma. Quem lidera sabe que nós temos vários tipos de pessoas, com valores diferentes, com culturas diferentes, com criações diferentes. Tem pessoas que elas são mais proativas, tem pessoas que são mais comedidas, tem pessoas que já são mais operacionais, tem pessoas que elas já são mais estratégicas, e a vida do líder é observar isso e incentivando e trabalhando e desenvolvendo cada vez mais essas competências, essas capacidades. Mas nós não podemos achar que isso é responsabilidade, que servir é responsabilidade apenas de um líder, de um pastor, de um missionário. Isso é para todos nós. Quer ver um exemplo? Quem é casado, Deus entregou uma esposa. E o propósito do marido é amar a esposa. O propósito da esposa é respeitar o marido. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então, dentro desse versículo de Gálatas 5,13, nós vamos trabalhar três pontos no que diz respeito a servir a Deus por meio de servir pessoas. O encontro com Deus está chegando, primeiro final de semana de março. Quem ainda não fez o encontro com Deus aqui? Levanta sua mão aí. Quem ainda não fez? Levanta aí bem alto que é para a gente ver. Já se prepara. Se não tiver no GC, daqui a pouco o pessoal do Alicerçando já vai pegar seu nome, viu? E te prepara para ir para o encontro. Vai ser precioso, tá bom? Servir a Deus é servir pessoas. Amém? Lá no encontro é muito trabalho. É ou não é, pastora Fabiana? Não é, pastor Antônio? Inclusive, sábado que vem tem vigília, viu, pessoal? Não é isso, pastora? Tem vigília? Sábado, às 22 horas, teremos vigília aqui na igreja. Então, venha servir com a sua vida, clamar a Deus, orar pelo aquilo que você tem colocado diante de Deus. E o primeiro ponto do servir a Deus, servindo as pessoas, é que servir a Deus por meio de servir os outros é a base para o serviço prestado ao meu nobre Marcelo, ao Javan. Eu tenho que ter uma base. E qual é essa base? É a salvação. A base
para que eu possa servir alguém, para que eu possa servir as pessoas, é a salvação. Eu só consigo compreender que eu posso servir outras pessoas quando eu compreendo a salvação, querido. Quando eu compreendo o que Jesus fez por mim, que Ele se entregou, que Ele me amou, que Ele me resgatou. Quando eu compreendo isso, a minha visão deixa de ser uma visão egoísta e passa a ser uma visão coletiva. Então, qual é a base? Primeiro ponto que nós precisamos entender para que eu possa estar servindo as pessoas, para estar servindo aqui na igreja, para estar servindo lá no meu trabalho. Porque, querido, entenda algo, a gente às vezes pensa que nós estamos aqui nesse mundo por causa desse mundo, mas não é isso, querido. Nós estamos aqui de passagem, então o nosso trabalho, nós estamos aqui de passagem. Tudo que nós estamos vivendo aqui é por um momento. A nossa pátria, ela não é aqui, a nossa pátria, ela é celestial. E nós precisamos caminhar buscando cada vez mais se aproximar, fazer coisas que vão glorificar o nome do Senhor. Eu não posso achar que a minha vida é trabalhar, pagar conta, comprar um carro, comprar uma casa. Isso tudo é importante, gente. É importante. Mas essa não é a razão da nossa vida aqui. E às vezes a gente tem se perdido no meio do processo. A gente tem trabalhado, todo o tempo que a gente tem. A gente arruma outro trabalho, faz outra coisa, acrescenta outra coisa, como se a nossa vida fosse aqui, apenas aqui. E nós precisamos entender, querido, que não é. Nós precisamos entender que não é. Quando a gente compreende isso, a gente começa a ressignificar algumas coisas. A gente trabalha, a gente vai para o trabalho, para honrar o nome de Deus naquele trabalho, porque eu estou ali. E é de lá que vem a provisão para que eu glorifique a Deus através do meu casamento, trazendo provisão para o meu casamento, trazendo direcionamento para a minha família. Entende? Se eu não compreender isso, querido, servir a Deus, ele vai perder a sua finalidade. Então, para que eu sirva alguém, algum ministério, eu preciso entender que a primeira base é eu ser salvo, é eu ter aceito Jesus Cristo, é eu ter uma aliança, porque isso vai transformar a minha vida e vai ressignificar, vai dar sentido para o que eu tenho feito. Paulo, em Gálatas 5,13, ele vai dizer, obrigado, Rui. Estou suando aqui mais do que tampa de cuscuzeira. Está gravando esse negócio aí, tá? Jesus amado. Queridos, Gálatas 5,13, ele vai dizer assim: vocês foram chamados para a liberdade. Então Jesus Cristo, ele vem, se entrega, pega a minha vida, a tua vida, que éramos escravos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos redime, tira as correntes que nos prendiam e nos faz livres. A partir dessa compreensão de que nós fomos chamados para a liberdade, conforme Gálatas 5,13, nós começamos a entender que servir a Deus só faz sentido depois que a gente é liberto. Porque até então nós somos escravos, então não tem sentido. O escravo, ele não tem vontade própria. É por isso que Jesus, ele vem e nos liberta, para que você seja livre, para que você adore a Ele com tudo que você tem de livre, espontânea vontade. Ele não nos obriga. Amém? Amém, querida? O pré-requisito para o serviço é ser livre. Olha para o teu irmão e diz assim: olha, o pré-requisito
para você servir é ser livre. Queridos, antes eu e você estávamos escravizados em nossos hábitos. E às vezes as mágoas, às vezes a gente começa a pensar no outro, a gente começa a olhar para a vida do outro, a gente começa a deixar que isso encontre raízes no nosso coração. E muitas das vezes isso nos impede de servir. Não precisa você levantar a mão, não, mas quantos já, de repente, no seu processo de caminhada com Cristo, sofreu alguma decepção durante esse processo? E às vezes, durante esse processo, a gente passa por decepções, a gente acaba se magoando, se machucando nesse processo, e aí o que acontece? A motivação começa a ir embora, começa a se esvair. E aí a gente já não quer mais se envolver em nada, a gente já não. E por que no primeiro ponto nós falamos que a salvação, ela é a base para que eu possa servir? Porque se eu não entendo que eu sou livre, e eu começo a servir, esse serviço que eu faço na obra de Deus, no ministério que eu sirvo, no GC que eu estou presente, querido, ele vai ser motivado de forma errada. Ou eu vou fazer para receber a aprovação dos outros, ou eu vou buscar fazer isso para amenizar uma dor, uma tristeza, um sentimento que eu estou querendo superar, remediar uma culpa e algumas vezes impressionar a Deus. Mas, querido, Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O serviço motivado por razões ilegítimas está afadado a deixar-nos exausto e amargurado no final. Entende por que eu preciso entender que a minha base para servir é ser salvo, é ter a minha salvação, é entender que eu sou livre e a partir dessa liberdade eu escolho servir para glorificar a Deus através daquele talento, daquele dom que o Senhor nos entregou. Cada um dentro da sua medida. Então, o primeiro ponto para servir as pessoas é a salvação, entender que eu sou salvo, que eu sou liberto. O segundo ponto, eu tenho uma base. O segundo ponto é uma barreira. Qual é a barreira que muitas vezes nos impede de servir? É o egoísmo. Paulo adverte em Gálatas 5,13, mesmo versículo. Note que nós estamos trabalhando apenas nesse versículo. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A primeira razão pela qual nós não temos tempo ou energia para servir os outros é porque estamos preocupados com os nossos compromissos. Quem tem compromisso aí? Seus compromissos estão lhe levando para longe ou para perto de Deus? Não, pastor, meu compromisso não está nem levando para longe nem para perto. Ele está... Querido, no final dos anos 60, o pessoal que é um pouco mais antigo aí, viram acontecer um movimento que começou nos Estados Unidos e que ganhou o mundo, chamado de movimento hippie. O pessoal mais novo nunca não sabe o que é isso não, né? Quem sabe o que são os hippies? Rapaz. Então, o que esse movimento hippie ele dizia? O movimento hippie, eles eram jovens universitários. Lembra, jovens, tenho escrito a vocês porque vocês são fortes e já têm vencido o maligno. Então, preste atenção. O jovem sempre é um instrumento. O jovem é sempre alvo de ideias, alvo de filosofia, alvos de movimento. Então, querido, cuidado, jovem, adolescente, guarda o teu coração.
E aí o movimento hippie, ele foi um movimento formado por jovens universitários que se rebelaram contra as autoridades, né? E aí eles vão e eles diziam que eles eram contra a cultura. Então eles não trabalhavam, eles dormiam na rua, dormiam nos parques, porque eles diziam que não, eu não vou me amoldar a esse padrão de sociedade. Aí brigaram contra a guerra do Vietnã, para quem gosta de história. E aí eles tinham uma frase que dizia assim: obedeça a sua sede, faça do seu jeito, faça o que for melhor para você, procure ser o primeiro. Na maior parte do tempo, nós estamos mais interessados em servir-nos que no serviço. Então, por isso que o segundo ponto é uma barreira. O primeiro ponto é uma base, é a salvação. Segundo ponto, para o serviço, eu preciso ter cuidado com essa barreira que é o egoísmo. Eu preciso cuidar do meu coração, tá bom? Entender que para eu servir pessoas, eu tenho que ter prazer no que eu estou fazendo, ter prazer em ver o outro bem. Lembra do texto? O que o texto vai dizer? Pois vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis a liberdade para dar oportunidade à carne. Antes, seja servo uns dos outros pelo amor. Queridos, no servir aos outros é que adotamos um verdadeiro estilo de vida contra a cultura, diferente do que os hippies diziam. Eles achavam que ser contra a cultura era se rebelar contra a autoridade, era dormir na rua, era não trabalhar. Mas lembra que lá em Gênesis, Deus instituiu o trabalho. E o terceiro e último motivo, nós temos uma base, que é a salvação, que nos leva à liberdade. Existe uma barreira do egoísmo que nós precisamos quebrar para que o serviço possa fluir. E o terceiro é a motivação para esse serviço. A motivação, ela é o amor. Diga para o teu irmão aí, a motivação é o amor. Final do versículo diz: sirva uns aos outros mediante o amor. Esse, querido, é o ponto-chave para a construção de uma comunidade. Sem amor, o serviço não conta aos olhos de Deus. Lá em 1 Coríntios 13:3 diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. É preciso que tenhamos paixão, é preciso que tenhamos amor. E amor, querido, é decisão. Amor é decisão. Amor não é um sentimento. Entende? Amor não é um sentimento, é decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o que Ele fez? Deu o seu Filho. Amor não é medido pelo que eu recebo, mas pelo que eu dou. Deus nos amou, por isso entregou o seu Filho. Então o serviço, querido, é isso. Eu preciso ter uma base sólida de que eu estou salvo e que eu sou livre. E a partir dessa liberdade, eu abdico do egoísmo, eu quebro as barreiras pelo poder da palavra de Deus, que me impede de servir. E o amor de Cristo inunda o meu coração, inunda o nosso ser, e nós começamos a fluir na presença de Deus. Queridos, são pequenas coisas, são pequenas mudanças que geram grandes modificações ao longo do tempo. Toda mudança, ela ocorre de dentro para fora. Toda mudança, ela vai sempre ocorrer de dentro para fora. Comece pequeno, mas comece. Sirva, pastor, mas eu não sei em que servir. Gente, o que não falta é ministério para servir. Domingo agora, nós tivemos o nosso primeiro ato da capelania hospitalar, juntamente com o Ministério Amor em Ação e com o Ministério de Evangelismo.
Então houve uma ação conjunta, foi feita a visita no hospital, né? Foi levada a palavra, teve um momento de oração, foi um tempo muito precioso lá, né? Nós só escutamos os relatos das pessoas que estavam envolvidas. Então, enquanto muitos de nós estávamos aqui no culto, o trabalho vai acontecendo. O trabalho vai acontecendo. O reino vai avançando. Então, não tenha medo de começar pequeno. Tenha medo de não começar. Então, comece. Pastor, eu estava até pensando se eu abrir a minha casa para funcionar um GC. Abra, querido. Não, mas eu fico meio nervoso, não sei. Dá um passo de fé. Você é livre. Faça os cursos bíblicos aqui para que você aprenda um pouco mais e se lance nesse novo desafio. Amém? Deus está mais motivado está mais interessado na nossa motivação quando eu estou servindo do que o serviço. Não é o serviço pelo serviço, mas é o que está me levando a fazer esse serviço. Por que eu estou ajudando? Por que eu estou me lançando? É porque eu tenho uma paixão, é porque eu tenho um amor queimando dentro de mim, que eu quero ver essa igreja crescer, quero ver essas pessoas avançarem, quero ver de cada casa uma igreja. Ver essas pessoas que ainda não foram para o encontro, no encontro, e tendo experiências com Deus, saindo de lá renovados, saindo de lá cheio da presença de Deus, e exalando essa presença por onde quer que vão. Queridos, a gente está tendo tanto testemunho nos G6. Não sei se está chegando no pastor Carlos Henrique, mas é tanto testemunho, pessoal, testemunho de cura, testemunho de vitória, testemunho de situações difíceis que estão passando, mas Deus está agindo. Amém? Não se esqueça da ministração da pastora Fabiana no domingo, quando ela falou sobre José. José passou mais de 10 anos trabalhando na casa de Potifar como escravo. Processo. E cada um, querido, tem uma guerra. Tem gente que está servindo com a gente no apoio que diz assim: rapaz, está sendo um tratamento para mim servir aqui. E glória a Deus. Daqui a pouco sai do apoio, já vai fazer uma outra coisa, já vai estar. Mas, querido, sirva, abra o seu coração. Né, André? Foi bênção lá, não foi? O André estava lá na missão. Quem conhece o André ali? Só o Marcelinho, né? O André é do teu GC, macho. Por que eu estou falando isso? Porque o André chegou ali caladinho e tal, e se envolveu e está fazendo, né? Já entrou no ministério novo aí, né? E a igreja é assim. Pastor, eu quero trabalhar, eu tenho um sonho de me trabalhar com tal coisa. Beleza, não tem, então você vai ser, como diz o pastor Emerson, vou te ungir aí para ser o líder desse ministério novo que vai sair. Amém, queridos? Fique de pé, queridos. Recapitulando. Nós precisamos viver o nosso propósito servindo pessoas. Porque servir pessoas é servir a Deus. Amém? Servir pessoas é manifestar o amor livre na vida do outro. É contagiar a vida do outro. Então, querido, se na tua trajetória, de repente, você sofreu alguma decepção, né, foi machucado, se decepcionou com alguma questão específica, querido, não murmure. Não duvide do chamado, do dom que o Senhor te entregou, do talento que Ele colocou nas suas mãos. Não duvide disso. Deus jamais duvidou do que Ele deu a José. E José caminhou nessa promessa. José caminhou nesse sonho. Demorou, mas chegou.
De repente, no teu processo, nesse momento da tua caminhada, servindo pessoas, servindo a Deus, de repente você pode ter olhado e ter dito: não quero mais me envolver em nada. E às vezes nós vamos nos enchendo de tanto compromisso, que às vezes não sobra tempo para nada. John Piper, ele vai dizer que a internet ela é muito boa, o Twitter é muito bom, o Facebook é muito bom, porque quando Deus voltar, quando Jesus voltar, nós não vamos poder dizer que nós não oramos por falta de tempo, porque tem um histórico lá, né? Isso, quando John Piper falou, só existia essas duas, né? Agora tem Instagram, WhatsApp, TikTok, esse monte de coisa aí. A gente precisa, querido, dar, como a pastora Meire ministrou na primeira quarta-feira do ano, a primazia da nossa vida para Deus. Sirva no teu GC, sirva na sua casa, sirva sua esposa, sirva seu esposo, sirva seus filhos, sirva seus pais. A igreja ela é formada de famílias, queridos. Se eu não consigo servir na minha casa, na igreja, não vai fluir. Tudo começa lá, no secreto, na tua intimidade, no teu relacionamento. Deus não quer robô, querido. Deus não quer que você chegue aqui desesperado, arrumando tudo, ajeitando tudo, para que a coisa funcione. Deus quer que você flua na presença. Amém. Deus quer que as coisas caminhem leve, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então troque, querido, com ele. Se está pesado, se você tem funcionado, está na hora disso, está na hora daquilo, poxa, tem que fazer isso, está na hora de começar a fluir. Está na hora de você começar a tirar esse fardo e colocar nos pés do Senhor. Existe um lugar onde há plenitude de alegria, e esse lugar é na presença do Senhor. Eu te convido a fechar os teus olhos e, à medida que o Ministério de Louvor vai cantar, vai ministrar, se lembre do que tem te decepcionado, do que tem feito você deixar de servir. Avalie as suas motivações. E se nesse processo a motivação ela estava errada, ela estava colocada no servir por servir, o Espírito Santo vai te ajudar a ressignificar isso. O Espírito Santo vai te ajudar a mudar a motivação. A motivação, ela precisa ser para a glória de Deus. A motivação, ela precisa ser recheada de amor, de paixão por aquilo que nós fazemos, de entender que aquilo é para glorificar, por mais simples que seja, mas é para glorificar o nome do Senhor. Voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus, pois Ele diz: me amei.
arrebataste meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei de todo meu coração, alma e mente. Derramo minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Oh, querido, faça um voto solene. Diga isso para Deus. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus, pois Ele disse: me amei. Arrebataste meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, Jesus. Eu te amarei de todo meu coração, alma e mente. Derramo minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer um bom uso da liberdade que o Senhor nos deu. Queremos, Deus, caminhar dentro da Tua palavra, Senhor. Como diz Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. E é isso que nós queremos, Deus, viver. Servir à luz do Teu Evangelho, vivendo uma base sólida por meio da salvação em Jesus Cristo, quebrando, desfazendo todas as barreiras que nos impedem de ter a motivação correta.
E, ó Deus, caminhar, servir com amor verdadeiro, com amor ágape, com amor que não espera, Senhor, nada em troca, mas com amor com que o Senhor nos amou. Ensina-nos, Pai, ensina-nos, Espírito Santo, a buscar todas as fontes em Ti, Senhor. Ministramos, Deus, sobre cada líder, Pai, sobre cada ministério, Deus, sobre cada GC, Deus, sobre cada propósito, Pai. Deus, que esses líderes, Pai, possam estar fluindo na Tua presença, Senhor. Deus, que todas as barreiras, Pai, que trazem peso, caia por terra em nome de Jesus. Que possamos, Pai, buscar a Tua presença e servir, buscando tocar o Teu coração, servir com amor, com paixão, e ajudar com que outras pessoas sejam alcançadas por esse mesmo Evangelho, ser livres, que não nos sujeitemos jamais a outro jugo de escravidão. Paizinho, traz à memória, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos, como diz Isaías 32:8, que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Queremos, Deus, caminhar nessa palavra, caminhar, Deus, servindo, porque o Senhor é o modelo de serviço. Que sejamos, Pai, filhos semelhantes a Jesus. Sabemos que o processo é longo, mas desistir nunca vai ser uma opção. Ainda de olhos fechados, queridos, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, que ainda não recebeu essa salvação que vem por meio de Jesus Cristo, eu te convido, levante a sua mão para nós orarmos por você. Se você deseja seguir a Jesus, deseja seguir no caminho, levante a sua mão e nós iremos orar por você. E se você já aceitou a Jesus, mas estava afastado e você deseja retornar para os caminhos do Senhor, responder a essa convocação, levante a sua mão e nós iremos também orar por você. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, por onde quer que você andar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lembre-se, você e eu fomos salvos para servir uns aos outros. Cumprimente o irmão que está do teu lado, dê um abraço a ele e convide ele para estar domingo celebrando ao Senhor.